Faz apenas 21 dias que tudo começou. O movimento pelo passe livre, quase desconhecido no país, organizou a primeira manifestação pela redução das passagens, enfrentou a polícia, conseguiu a redução da tarifa de ônibus e perdeu o controle do movimento. Faz apenas 3 semanas que as ruas país afora se encheram de manifestantes com reivindicações de todo tipo. Nunca se usou tanto o adjetivo pacífico para opor a multidão em passeata ao vândalo, esse que barbarizou tantas cidades. Nesta semana, olhos e ouvidos se voltaram para Brasília, onde a agitação das ruas desembarcou em forma de crise e de desconcerto. A presidente fez 2 pronunciamentos de sexta-feira para cá. Devaneou com uma constituinte específica para a reforma política, teve de desistir da ideia e agora insiste na convocação de um plebiscito. O Congresso acelerou como nunca a pauta atrasada de votações e votou como o povo na rua queria. O Supremo até chegou a decretar a prisão de um deputado federal. Aos poucos, as ruas estão se esvaziando. A Copa das Confederações, que atraiu tantos protestos em torno dos estádios, vai chegando ao fim. Que saldo teremos deste junho, que entrará para a nossa história como uma temporada de fúria e de descontentamento? Para a presidente, para o Partido dos Trabalhadores, para as oposições, para os movimentos sociais, qual será o impacto de tanta novidade vinda das ruas e das redes? O sociólogo americano Rory McVee, estudioso dos movimentos sociais, diz que uma vez deflagrados, protestos sempre trazem novas demandas. Abre aspas. Os governantes preocupados em se manter no poder têm de descobrir como atender seus eleitores e demais grupos. Fecha aspas. Para falar sobre as manifestações deste mês de junho pelo país todo, recebemos hoje Marcos Nobre, professor de Filosofia Política da Unicamp, e que hoje lançou um ensaio sobre as manifestações. E Augusto de Franco, que é um estudioso das redes sociais. Sejam muito bem-vindos, e das manifestações, não é? Como participante e como estudioso. Eu queria começar te perguntando, Marcos, você acaba de lançar esse ensaio, você foi às ruas, você viu o movimento, e eu queria te perguntar o que foi que você viu lá que o jornalismo não enxergou. O que eu vi lá foi ondas dentro de uma mesma passeata. Então, dependendo de onde a pessoa estivesse na passeata, ela vivia uma passeata diferente. Então, por isso foi a minha preocupação de um pouco até, às vezes, correr para conseguir pegar várias ondas e ver coisas diferentes. Você foi em quantas? 4. Aqui em São Paulo? E elas, enfim, com uma marca registrada do que te chamou a atenção? Ou marcas, né? Quantas... Não, a diversidade das reivindicações, a diversidade das insatisfações e a diversidade das aspirações. Era muito marcante isso, era muito marcante o lado da performance, né? Que cada um tinha que fazer a sua manifestação. Tinha uma maneira de você se apropriar da manifestação. Não era na ideia de que você vai colocar num líder, numa liderança, que ele te representa, como se você se sentisse representado por ele, mas você era uma manifestação, você sozinho, né? E isso me marcou muito nessas manifestações. Assim. A ideia de que você sozinho é uma manifestação. Né? Só que você tem que estar com os outros para ela poder ser uma manifestação coletiva. Por isso que todo mundo diz que a rua espelhou as redes sociais, onde cada da pessoa também é uma manifestação de si. Mas antes que as coisas fossem para a rua, que as manifestações ganhassem a rua, dava para sentir, monitorando as redes sociais, que havia uma insatisfação ao ponto de se transformar num protesto tão massivo como foi isso no Brasil? Para falar a verdade, não. Não? Não. Quer dizer, dava para sentir que havia uma interatividade crescente nas mídias sociais. Não é? Mas a gente não conseguia ver o que estava acontecendo nas redes sociais, que tem uma diferença, né? O Facebook, o Twitter são mídias sociais, são ferramentas. E as redes são as pessoas interagindo que estão usando essas ferramentas. Então, eu fui surpreendido, mesmo quem estuda redes sociais, foi surpreendido com o tamanho, a abrangência da manifestação, sobretudo 17 de junho e 18 de junho. Foi uma coisa absolutamente surpreendente. Agora, do ponto de vista do governo que tomou iniciativas essa semana, como ele
pode atender, a não ser com, digamos, outras propostas difusas, essas difusas expectativas do público? Você acha que vocês, com o que foi dito essa semana, é possível catalisar algum sentimento de segurança ou confiança na população? Eu acho que o sistema político está ainda tentando responder. Entender, e que as respostas, a dificuldade de entender é enorme, porque não tem o formato clássico da manifestação organizada por um partido, por uma entidade, não tem palanque, não tem liderança, então tem essa dificuldade. Mas eu acho também que tem um problema de conflito entre os poderes e entre os níveis de governo. Se a gente for olhar, por exemplo, o Rio Grande do Sul agora anunciou o passe livre estudantil. O Senado coloca o passe livre estudantil em votação, ou seja, tentando canalizar para a questão do transporte, ao mesmo tempo em que o governo federal está tentando ligar para a questão do plebiscito. Da reforma então, política. Existe um certo conflito de como canalizar isso dentro do sistema político, se vai ter acordo ou não. Mas o que é importante, como você disse, Mônica, é que existe uma prontidão. Se essas respostas não forem respostas minimamente satisfatórias, as pessoas voltam para as ruas. Dá para sentir isso? Dá para sentir. Eu acho que eles não entenderam o caráter social dessa manifestação. Eles ficaram procurando algum motivo político. Queriam saber qual era a reivindicação principal, quem estava organizando. Eles não entenderam que isso foi um enxameamento da população. É o que a gente chama de swarming, em teoria das redes. Quer dizer, as pessoas, de repente, elas vão interagindo, vão se comunicando, e aí enxameia, como um enxame mesmo, um enxame de insetos. E isso é um fenômeno que vem acontecendo com uma certa frequência agora no século XXI. Desde 2004, o grande enxameamento espanhol, mas é uma coisa essencialmente social, quer dizer, é um metabolismo da rede social. Não é uma coisa para obter um resultado. Por isso que essas pesquisas que eles fazem de campo, perguntando opinião, qual é a sua reivindicação, para tentar saber qual é a principal reivindicação. Não consegue fechar. Não consegue fechar, porque não é nenhuma daquelas e é todas aquelas. Todas aquelas. Quer dizer, há uma insatisfação difusa com o sistema. Se você perguntar à pessoa, mas o que é o sistema? O que é o sistema? Ele não sabe explicar para você, mas ele sabe que ele está insatisfeito. Tem alguma coisa errada, como no filme da Matrix. Acho que a manifestação mais evidente é a rejeição aos partidos, que ficou bem clara. E que não é brasileira, você sabe, né? A rejeição aos partidos em todas essas manifestações, no 15M espanhol, 15 de maio de 2011, eles diziam, vocês não nos representam. Nossos sonhos não cabem nas vossas urnas. Que é uma frase forte, Então não é uma coisa brasileira, não tem um culpado por isso, não é alguém que está infiltrado. Isso é um metabolismo da própria sociedade. Ao mesmo tempo, aqui no Brasil, a gente vem de mandatos de 4 anos, com eleições gerais de voto obrigatório, que são... o que talvez a maior eleição do mundo, porque o sendo obrigatório são dezenas de milhões, em processos de ampla discussão, com programa eleitoral. Então, o que é que no sistema falhou, quer dizer, qual a grande falha que fez com que as pessoas de fato falassem, não, tem que ir para a rua e tem que protestar? Democracia não é só votar. Essa que é a grande lição, eu acho, de todas essas revoltas de junho. Democracia não é só votar. A democracia é ser capaz de influenciar o sistema político numa determinada direção. Porque, veja, muitas das reivindicações eram reivindicações também orçamentárias, de quais são as prioridades do orçamento. Dizendo, olha, essas prioridades não são transparentes, essas prioridades não são discutidas publicamente, elas são prioridades que não são as nossas prioridades, nós queremos que as nossas prioridades sejam levadas em conta. Então, quando Augusto está dizendo, olha, é contra o sistema mesmo, porque é um sistema político que se blindou contra a sociedade. Mas é que tem alguma coisa no jeito, no estilo, digamos, petista, de exercer o poder e de fazer suas articulações, que tem afetado, de alguma maneira particular, esse sentimento do povo, que afinal de contas foi que votou também, sequencialmente, em 3 governos do PT. Tem algo no estilo desse governo que pode, ou no estilo de fazer política, de fazer propaganda, que pode ter incomodado mais ou menos... Porque algo fez com que isso acontecesse agora, não é? Depois de 10 anos de governo. Eu acho que não foi assim
uma insatisfação com um estilo de governar, nem com um estilo de fazer política, embora isso entrou também. A grande surpresa disso é que muita gente achava que era proprietário do movimento de massa, viu que não é. Porque nós colocamos, quer dizer, o Brasil colocou na rua um contingente que nunca colocou na sua história dessa maneira. Então isso foi uma surpresa para esse velho estilo de fazer política. Mas eu acho que a insatisfação é com o sistema mesmo. Não é contra a democracia, mas a forma como a democracia representativa se organizou, ela está revelando alguns limites. Quer dizer, as pessoas hoje, elas podem se estruturar, elas podem interagir de uma maneira que elas não podiam quando esse tipo de democracia foi pensada. Então ficou uma certa defasagem entre a possibilidade do cidadão de interagir, de propor, de saber o que está acontecendo e os canais de expressão dessa vontade política coletiva. Tem um descompasso claro entre a cultura política democrática da sociedade brasileira e o sistema político. Né? E quando a gente vai olhar, alguém que nasceu na década de 90, por exemplo, não sabe o que é inflação alta, não sabe o que é um sistema político polarizado entre situação e oposição. A única coisa que viu na vida foram acordões de cúpula. Então, que formação tem essa pessoa? Tem a formação nas redes. Essa é a formação que teve. E essa formação foi se mostrando muito frutífera. E foi se mostrando avançada. Não é politizada no modo clássico. Não, é outro tipo de política. Digamos, de valorização das regras democráticas, de como o sistema democrático funciona, o que se pode esperar de fato de um governo que não se pode. Mas tem um aprendizado aí. Tem um aprendizado para os dois lados, eu acho. Para o sistema político de que, olha, a sociedade está funcionando com uma cultura política que não é essa, e também para as pessoas que foram às ruas. Né, de que você ir à rua e você se manifestar, tudo bem, existe um sentimento contra os partidos, etc. e tal, mas olha, a gente tem que aprender a tolerância também, né? A gente tem que aprender que também uma pessoa que tem uma camiseta de um partido, tem uma bandeira do partido, ela pode participar. Né? Teve essa rejeição, vamos dizer, inicial muito forte. Mas que não foi só brasileira. Não. Geral. É geral isso. Mas estou dizendo, isso é um aprendizado que também, ao longo do tempo, você vai fazendo. Porque no começo, você pensa o seguinte, esses partidos não estavam aqui no começo e agora querem se aproveitar, tá certo? Então, mas com o tempo também você vai dizendo, olha, mas todo mundo tem que ter o direito de participar e a violência não é admissível. Seja contra um indivíduo, seja contra um partido, seja contra um grupo. Então tem um aprendizado das pessoas que foram à rua também. Uma sensação de que vivem um momento histórico, sabe? Eu vi isso muito na rua. Um incidente, por exemplo, quase que um evento que é quase um incidente, que parece também uma outra face desse despreparo, que é do pessoal mais politizado, que é particularmente o movimento Passe Livre. Eu fiquei muito impressionada com o fato de que o presidente recebeu o grupo deles, que se sentaram ali ao lado da presidente com uma expressão amuada pelas imagens que apareciam, e que depois na porta do palácio disse que a presidente é despreparada. Também eles são despreparados para essa liturgia de chegar, não acham? Acho. Eu acho que o movimento Passe Livre, ele não foi o convocador da reunião, da manifestação. Ele foi um fator desencadeador. Foi uma coincidência, assim como lá em Istambul, foram 60 ambientalistas que não queriam que as árvores fossem derrubadas lá num parque para fazer um shopping. Todos esses swarmings, todos esses enxameamentos, eles sempre têm um fator desencadeador que não corresponde ao conteúdo geral que as multidões acabam imprimindo quando elas começam a se mexer. Mas ali junto com o movimento Passe Livre no começo, você deve ter visto, nas primeira passeata, até a segunda talvez, você tinha os partidos mais à esquerda juntos. Sim. Talvez não explicitamente com as suas bandeiras, Desde mas o eles começo. estavam lá, Estavam o PSTU, lá. o PCO, sobretudo o bandeira. PSTU. Com bandeira, estavam lá apoiando. E depois eles foram, digamos, afastados, eles se retiraram também do movimento, com a acusação de que o movimento tinha sido invadido por uma classe média alienada, pelos coxinhas, era a acusação principal, por fascistas, por golpistas, por uma extrema-direita. Você viu isso tudo? Quer dizer, havia todos esses grupos lá, ou isso é discurso, para um esvaziar o outro, retirar o outro do movimento? Quando você tem uma manifestação dessa, que não tem um objetivo único e não tem uma unidade de organização, o sentido da manifestação está em disputa. Então você começa a disputar o que é essa manifestação. Né? Então você vê lá aqueles que disseram, olha, isso são fascistas. Tinha gente defendendo a ditadura militar? Tinha, eu vi. Tinha gente sendo violenta contra pessoas de partido? Tinha, eu vi. Agora, uma minoria.
A grande maioria estava alheia a tudo isso. A grande maioria queria simplesmente dizer, olha, o sistema tal como ele funciona hoje, ele não corresponde a como eu penso a vida democrática. Não nos representa. Eu não sei muito bem o que é essa democracia nova. E as pessoas que estão na rua. Mas eu sei o que eu não quero. E o que eu não quero é que funcione desse jeito. Isso eu acho também, Mônica. O Castells também escreveu um livro sobre as manifestações, que vai sair aqui no Brasil em setembro. Ele tem a mesma opinião, que é, independentemente das palavras de ordem que estão sendo ditas, independentemente das bandeiras, uma nova forma de democracia, que ninguém sabe como vai ser, está nascendo. Está nascendo. E ela está nascendo, ela não é contra a democracia representativa. Ela é um alargamento com as possibilidades reais, não é, da democracia. Mas ao mesmo tempo em que acontece naturalmente que no segundo, ou terceiro, ou no quarto momento, grupos começam a se aglutinar no meio dessa multidão, cada um com, digamos, práticas ou expectativas, comportamentos diferentes, isso tende a provocar dispersão ou aglutinamento de novo? Nas redes, esses grupos se reorganizaram com mais força, já com, digamos, com códigos, com placas, com uma plataforma, né? Mas eles eram tão minoritários, como o Marco falou, na multidão que se reuniu, não só aqui, né? Porque o formidável desse junho, sobretudo 17 de junho e 18 de junho, é que a coisa alastrou pelo Brasil. Aconteceu em cidades como Itanhandu, Viçosa, Manaus, Porto Alegre, São Paulo, Rio, cidade pequenininha, Rio Pomba. Periferia. Né? Periferia das grandes cidades. Então, é óbvio que ninguém poderia articular isso. Isso foi um processo viral. Isso foi um processo quase que a gente tem que estudar com uma dinâmica epidemiológica, né? Quer dizer, foi peer-to-peer, quer dizer, ponto a ponto, que as pessoas foram se comunicando pelas mídias sociais e por telefone, por todo tipo, presencialmente e tal. Quer dizer, a clusterização de pequenos grupos se formarem dentro disso, até agora não foi relevante para a dinâmica geral que a movimentação assumiu. E você acha que os nossos líderes tradicionais estão conseguindo entender o que está acontecendo? Não, acho que a ficha começou a cair. Né? No começo ficaram totalmente atônitos, sem saber o que fazer. Porque eles perguntavam, bom, com quem eu negocio? Qual é a liderança? Fala assim, olha, você não entendeu, não é esse o ponto aqui. Né? Então, inclusive, esse episódio que você citou, Mônica, do MPL, que é um movimento nacional, é importante que se diga, ser recebido pela presidente, na verdade, é uma tentativa de empoderar. Não é uma palavra feia, mas é uma tentativa de empoderar esse movimento para dizer, olha, eu vou escolher uma liderança com eles que eu vou falar. E por isso eu acho a resposta deles, tá certo? Olha, a gente não vai querer ser o bode expiatório disso, ou seja, a gente não vai querer ser colocado num lugar que a gente não quer ocupar, que é o de representante de todos os manifestantes. E eles não são mesmo, não né? são mesmo. Eles não são mesmo. E sabem que não são. Não, mas o comentário de uma das moças da liderança, se é que pode falar do movimento, era de que a presidente era despreparada para aquele tema e tal, que, de certa forma, para quem está acostumado com as liturgias institucionais, mas foi uma resposta política, né? Foi uma resposta política a essa tentativa, vamos dizer, do sistema de dizer, olha, vamos colocar alguém como liderança e aceitar como liderança, e se essa pessoa se aceitar como liderança também, aí a gente começa uma negociação. Aí o movimento organizado diz, olha, nós não vamos fazer esse papel. Então isso é uma coisa muito interessante, porque quem se colocar no lugar de liderança, imediatamente vai ser afastado pela multidão. Agora, você diz que isso também é uma consequência de um PMDBismo que existe na política brasileira, que tomou conta como forma de agir, que matou as oposições e que, de certa forma, acomoda todos os problemas. Eu quero ouvir sobre isso daqui a pouquinho, e de você, o que as redes estão preparando para o futuro próximo, depois do intervalo. Essas manifestações, esse protesto na rua pode ser também uma consequência do que você chama de PMDBismo da política brasileira. O que você quer dizer com isso? É um processo de blindagem do sistema político contra as ruas, né, que começou lá no impeachment do Collor. No resultado do impeachment, quer dizer, o povo vai para a rua, retoma o poder,
afasta o presidente. E nesse momento o sistema político vendeu a seguinte interpretação: Collor caiu porque não tinha uma super maioria. Veja bem, não é uma maioria, é uma super maioria. E que só consegue se manter no poder quem tiver super maiorias. E com isso, você cria um sistema em que todo mundo está no poder, praticamente, em que é uma geleia geral dos partidos. Os partidos vão engolindo outros. E que você tem um processo de chantagem permanente. Porque a supermaioria nunca é supermaioria de fato. Você tem a supermaioria, mas quando vota tudo apertado ali, o que o governo precisa. E esse processo de blindagem, ele foi ao longo do tempo se acentuando. Quer dizer, enquanto tinha ainda o governo Fernando Henrique, que tinha uma polarização de fato, em que o PT liderava, fazia oposição, você ainda tinha um sistema polarizado, você ainda conseguia dizer, bom, tem um PMDBismo generalizado, mas você tem um sistema polarizado. Quando chega no governo Lula, quando ele faz o pacto com o PMDBismo, em nome dos avanços sociais, né, vira para os movimentos sociais e diz, olha, eu vou fazer um pacto com esse sistema, que é o que eu não devia fazer, mas ao mesmo tempo vai ter avanços sociais, etc. Nesse momento a oposição desapareceu. E aí, não tinha mais canal para a sociedade ficou bloqueada em todos os níveis, até para o mínimo. E ela desapareceu também por uma certa, digamos, covardia, assim, né, induzida pelo marketing político, que dizia não ataque o Partido dos Trabalhadores, muito menos a figura do presidente Lula, que é querida e amada pelo país inteiro, quer dizer, você vai ser suicida. Morrerá quem desafiar, né? Esse é o PMDBismo. Né? O PMDBismo é justamente... tucano, inclusive. Né? Mas no fundo, o que a gente viu, eu acho, não sei se o Augusto concorda, mas é que no governo Fernando Henrique você teve alguns quadros que tomaram a direção desse processo de dirigir o PMDBismo, que o PMDBismo nele mesmo é uma geleia geral, mas fala, olha, nós vamos dar rumo e direção, é para cá. E depois, o PSDB se mostrou ele mesmo um partido de tipo PMDBista, né, de fundo PMDBista, que não conseguiu construir uma alternativa de oposição, de verdade, ao país. Né? Isso é verdade, não tinha oposição. Agora o que você acha que acontece no futuro próximo da... Pois é, antes de responder essa questão que é difícil, eu acho que esse fator político no Brasil, ele pode ter pesado realmente. Mas eu acho que nós estamos diante de uma transformação mais profunda do que isso, né? Tanto que ela se dá com características semelhantes em vários países com situações políticas muito distintas. Sem dúvida. Muito distintas. Então, há uma fermentação subterrânea na sociedade que a gente não viu. Quer dizer, há alguma coisa... Vimos quando ela só vemos quando ela aparece assim. Na erupção, né? O que vai acontecer, você pergunta? O que eu acho que vai acontecer não é um movimento, como a gente viu nos 7 dias que abalaram o Brasil, de 17 a 24 de junho, que foi ali o cume, o ápice. Né? Não é que isso vai continuar, isso não pode continuar toda a vida. Não é que vai decair, mas é que isso vai ser muito mais frequente. Quer dizer, enxameamentos assim vão acontecer e de diversas formas. Termina a Copa das Confederações, de certa forma, esfria uma parte, um pretexto dos protestos, mas ele pode aparecer mas onde ele já está pulverizando, está acontecendo muitas coisas interessantes em praças de cidades do interior, na periferia de São Paulo, não é? Está acontecendo coisas dentro do metrô que a gente não fica sabendo, está acontecendo em todo lugar. Então, o que é isso? A sociedade, a efervescência aumentou, a interatividade aumentou, a qualidade daquilo que nós chamávamos de sociedade não é mais a mesma. Que bom, e é interessante quando a gente está diante de um momento desses para ver, observar e aprender com tudo isso, né? Muito obrigada, Marcos, muito obrigada, Augusto, pela participação aqui no Entre Aspas, e obrigada a você também que acompanhou a gente até aqui. Voltamos terça-feira. Até lá.